agora no São Francisco News. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas. Vamos saber a partir de agora com o Sargento José quais foram as principais ocorrências registradas durante o feriado em Anápolis e região. Meu amigo Sargento José, bom tê-lo de volta aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, meu grande amigo Jonathan Cavalcante e colaboradores da Rádio São Francisco FM. Bom dia também a você, caríssimo ouvinte do programa São Francisco News. No plantão destas últimas 24 horas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui em Anápolis, um total de 21 ocorrências, das quais relatarei duas. A primeira foi de natureza busca e salvamento, uma pessoa presa em local diverso, ocorrida por volta das 18 horas e 23 minutos, onde as guarnições de resgate e salvamento deslocaram-se até a rua SC1, as imediações do residencial São Cristóvão, para prestar atendimento pré-hospitalar e uma vítima, uma criança, que encontrava-se presa no interior de um apartamento onde morava, pois havia se trancado por dentro com as chaves esquecidas na porta de entrada. Felizmente, a abertura da porta foi feita e constatou-se que a criança nada sofrera neste intervalo em que esteve só. Fica aí a dica para os pais que nos escutam neste momento da necessidade de estar sempre alerta quanto aos filhos nessa faixa etária. A segunda ocorrência foi na natureza busca e salvamento, uma captura de animal silvestre. Ocorrida por volta das 22 horas e 38 minutos, a guarnição de busca e salvamento deslocou-se até a Avenida Brasil Norte, nas imediações do Jardim das Américas, primeira etapa, para capturar um ouriço, que encontrava-se no interior de um estabelecimento comercial. O animal, embora cause bastante medo às pessoas devido aos seus espinhos, ele não é agressivo e alimenta-se principalmente de vegetais, folhas e frutos. Após a captura, ele foi devolvido na natureza em uma reserva ambiental apropriada. Dicas de prevenção e segurança. Se você, caríssimo ouvinte do programa São Francisco News, é morador de apartamento ou sua residência tem mais de um pavimento, cuidado com as crianças em relação a janelas e varandas. Providencie o mais rapidamente possível redes e telas de proteção para que não haja queda deste pavimento, uma vez que a criança é bastante curiosa e tende a ser atraída para estes locais com muita facilidade. Finalize então este breve relato, lembrando que o Corpo de Bombeiros Militar encontra-se à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. E também aqui em Anápolis, através do nosso WhatsApp, que é o 999930193. Lembrando que ele fica aberto, o WhatsApp, das 8 horas da manhã até as 22 horas. Fora deste período, somente no 193. Desejo a todos um grande abraço. Ótima quinta-feira com as bênçãos de Deus e intercessão de Maria Santíssima. Grande abraço, meu amigo Sargento José, obrigado pelas informações e essas orientações também muito importantes aí aos pais, às mães, aos vovôs, às vovós, aos que cuidam de crianças, também de adolescentes, para que redobrem os cuidados nesses aspectos. Obrigado pela participação, amanhã tem mais. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Fala comigo, Pepe. Com você, é claro que eu falo. Vem comigo. Hoje é quinta-feira. Quase sexta. Sexta bom demais? Olha, hoje Dia Mundial da Filosofia, Dia Mundial da Televisão, Dia das Saudações. Eu saúdo a você, ouvinte da 97, que acompanha a partir de agora mais uma edição das ocorrências. Vamos juntos. Jonathan Cavalcante. Sou eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. Juntos também com a Universal Ferragista, não é isso, Cladimar? Universal Ferragista, que fica na Praça Cônego Trindade, na Vila Góes. Abraçando o Claudimar, Dona Tatiane e toda a equipe da Universal Ferragista. Gente, no plantão de ontem para hoje,
feriado que foi movimentado em Anápolis e região. Situações envolvendo tráfico de drogas, violência doméstica, denúncia de suposto cárcere privado. Daqui a pouco a trilha toca porque tivemos casos de embriaguez ao volante e infelizmente também morte violenta. Daqui a pouco a gente vai destacar também ações importantes do 4º Batalhão, do 28º Batalhão também. Olha, eu começo trazendo detalhes de um homicídio que foi registrado na região de Interlândia City, no distrito de Interlândia, em Anápolis, em que na noite de ontem uma ocorrência de incêndio seguida de homicídio mobilizou a Polícia Militar, o SAMU e também o Corpo de Bombeiros. Isso na rua Olímpio de Faria, no distrito de Interlândia. Essa ocorrência teve início às 18h19. E aqui a gente teve acesso a detalhes dos depoimentos de testemunhas que presenciaram essa situação. E aqui no São Francisco News você confere todas essas informações. A pessoa que ligou para a polícia, ela informou o seguinte, era uma mulher. Ela disse que após uma discussão, um homem sem camisa e de bermuda, armado com facas, ateou fogo em uma residência, provocando um incêndio no local. Pouco depois, em uma segunda ligação, essa mesma pessoa relatou que havia uma pessoa esfaqueada naquele endereço. A viatura da Força Tática, a equipe 5015, foi ao local e encontrou Matheus Borges dos Santos, de 26 anos. Ele estava caído ao solo com ferimentos graves. O SAMU, com o médico Dr. Rodrigo e a enfermeira Aline, realizaram os primeiros socorros, mas Matheus não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local. Ele morreu em via pública. Segundo Andressa, uma jovem de 22 anos, uma das testemunhas, o autor, de nome Josimar, de 35 anos, estaria armado com 2 facas e gritou que queria matar o Matheus. Ela relatou ter pedido para que o Matheus corresse, mas ele foi alcançado e esfaqueado por Josimar. Outra testemunha, de nome Ana, de 18 anos, afirmou que a motivação do crime seria passional. Josimar mantinha um relacionamento com Valtelícia, que foi vista momentos antes do crime em um bar das proximidades. Ela estava junto com o Matheus, o rapaz que morreu. Isso teria gerado uma discussão entre os 2 homens, culminando no homicídio. É a versão de uma testemunha, não é o Jonathan que está falando. É uma testemunha que contou isso para a polícia e o qual a gente teve acesso a esse depoimento. A Polícia Civil, por meio do Dr. Cleiton Lobo, do Grupo de Investigação de Homicídios, compareceu ao local, foram realizados os procedimentos periciais e o Instituto Médico Legal foi acionado para a remoção do corpo. A mulher, que teria sido pivô dessa briga, não foi encontrada, ela teria fugido do local, talvez até com medo do atual ex-namorado, enfim, dessa situação. Até o momento, o suposto autor está foragido. A ocorrência foi registrada como lesão corporal seguida de morte, ou seja, homicídio, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Então, confirmando a identidade da vítima, Matheus Borges dos Santos, de 26 anos de idade. Esse rapaz que, inclusive, já tinha passagem, mas pelo que eu observei aqui, com a fonte que me passou as informações a respeito do histórico dele, ele já tinha uma passagem pelo artigo 155, crime de furto. Vou até confirmar aqui a data, aqui a fonte que tinha me passado essa informação ontem, do Matheus. Isso, artigo 155, ele havia sido preso, pelo menos uma das prisões, seria no dia 19 de dezembro do ano de 2022. E eu recebo aqui a mensagem de um ouvinte da rádio que conhecia a vítima e conhece o suposto autor desse fato. Ele me diz o seguinte nessa mensagem: meu amigo, sobre o acontecido em Interlândia, fica aqui os meus sentimentos pelas 2 famílias, tanto o acusado quanto a vítima. Crescemos juntos, brincamos juntos e a infeliz da droga destruiu os 2. E agora acontece essa tragédia. 2 famílias destruídas. Sei a vida que levava, mas ninguém pode julgar. Todo mundo merece uma segunda chance. É o Samuel da Ração, ele diz que está bem abalado com essa situação que aconteceu lá em Interlândia, com o coração ferido, e afirma que os 2
a vítima e o suposto autor do fato são amigos de infância dele. Ele disse que nesse meio tempo, após a infância, a questão das drogas prejudicou o segmento da vida desses dois envolvidos nessa situação de homicídio lá em Interlândia. Nossa audiência que participa pelo 629-9633-2240. Aqui a informação do meu amigo Ilquias Miranda, lá do Gibran, dizendo o seguinte: bom dia, Jonathan. Tem um ônibus da empresa Liderança atolado na saída do centro de convenções para a BR 060. Não pode cantar, né? Tô ficando atoladinho. Que coisa! Valeu, Ilquias, pela informação. Trânsito lá do Recanto do Sol, pra variar, está lento. Obrigado também, Marcileide Mendes, do setor Jandaia. Deixa eu mandar aqui um abraço especial, rapaz, um ouvinte nosso de todas as manhãs, o 2º Sargento Dias, adjunto do 4º Batalhão. Ontem, por volta das 10 da noite, eu estava lá no 4º Batalhão conversando com a Tenente Maria, e ele diz que todos os dias acompanha as ocorrências policiais. Então, um abraço pro senhor, 2º Sargento Dias, parabéns aí pelo trabalho e gratidão pela audiência qualificada aqui na 97.7 FM. Daqui a pouco, informações da prisão de um jovem de 18 aninhos. Ele estava fazendo delivery de drogas lá no Filóstro e ontem... A casa caiu? A casa caiu pra ele. E o pai dele, rapaz, quando o pai dele viu que o menino estava sendo preso, daqui a pouco eu te conto o que aconteceu. Vamos trazer essa ocorrência logo então, ô produção. Esse jovem de 18 anos, ele foi preso ontem na região do Conjunto Habitacional Filóstro Machado. A gente vai ouvir as palavras da 2ª Tenente Maria Ivone, que estava responsável pelo Comando de Policiamento Urbano, CPU, do 4º Batalhão no dia de ontem. Dia movimentado, vários os fatos, registros policiais. E esse jovem estava com o auxiliar dele na garupa de uma motoca lá na região do Filóstro. E a polícia em patrulhamento, ao ver aquela situação, observou: algo de errado não estava certo. Foi feita a abordagem, ele estava ali com algumas dolinhas de drogas, e aí depois ele confessou que tinha mais drogas em casa. Essas drogas estavam escondidas no cantinho lá do quintal, e aí o pai desse menino, quando viu que ele estava envolvido com tráfico, os policiais tiveram que segurar ele, porque ele queria descer o cacete no moleque. Ficou revoltadíssimo, teve que ser contido pela PM. Informação de bastidor para você que acompanha aqui as ocorrências policiais. E aí, não chegou a ter vias de fato, nada do tipo. E aí o menor, na verdade o maior, já com 18 anos, era menor até ano passado, e começou a se envolver com o mundo do tráfico. Outro rapaz que estava junto com ele, os dois desceram para a delegacia e foram apresentados à autoridade policial. Não é isso, minha amiga 2ª Tenente Maria, CPU do 4º Batalhão, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco. Realmente foi assim, a viatura estava em patrulhamento pelo bairro Filóstro Machado, deparou com um motociclista garupado em atitude suspeita. Ao proceder à abordagem, visualizou que ele estava entregando um papelote, um volume para outro cidadão, e foi constatado que era substância entorpecente. Procedida a abordagem e feita a entrevista, ele falou que na residência ele tinha mais entorpecente guardado. Ao deslocarmos na residência dele, estava enterrado lá no cantinho lá do quintal, mais uma média de quase meio quilo de entorpecente. Todas prontas para venda? Todas prontas, já doladinha, separadinha. A casa caiu? E além das drogas, o que foi encontrado também com esses jovens, tenente? Na residência, ele nos mostrou também um revólver de fabricação artesanal, calibre 22, com uma munição, e um simulacro de uma pistola. E sobre as procedências, né, dessas armas de fogo, um simulacro e esse revólver, ele soube explicar, permaneceu calado? Não, ele falou que era dele. Ele falou que era dele e que realmente estava lá para fazer fita, como eles falam aí na gíria, né, para fazer roubo. E aí, então, os entorpecentes, as armas apreendidas, e o que foi feito com esses jovens que foram abordados pelo 4º Batalhão?
Os jovens abordados, a motocicleta que eles estavam conduzindo, todo o material localizado na residência de entorpecentes foi apresentado na central de flagrantes e vai ficar lá a cargo da autoridade policial. Daqui a pouco a gente vai ouvir também a segunda-tenente Maria sobre outra ocorrência, uma denúncia que chegou ao 190 ontem sobre um suposto cárcere privado. Mas daqui a pouco a gente traz os detalhes então, e para finalizar essa situação lá do Filóstro, o jovem então que estava com quase meio quilo de maconha em casa, guardava uma arma e um simulacro, dizendo que era... Depois falou que em off lá que era pra fazer fita, né? Pra praticar crimes aqui na cidade. E aí desceu pra delegacia e o pai dele ficou bravo. Com razão. Fato registrado, todos os ilícitos foram apreendidos e levados também juntos com os jovens até a Delegacia Geral de Polícia Civil. Falando em delegacia, um tal de Adalto também foi parar na DP ontem. Uma situação de receptação que começou na região do Filóstro, não foi do Filóstro, não, dessa vez foi na região da Fabril e desencadeou lá na Grande Recanto do Sol. Daqui a pouco tem um intervalo comercial, o Zé do Midnight deve estar chegando aí para trazer também detalhes da embriaguez pra gente. Após o compartilhamento de informações entre o Batalhão Rural, Patrulha Maria da Penha e a Agência Regional de Inteligência do 3º CRPM e Agente Local de Inteligência do 28º Batalhão, sobre o furto de uma bateria de caminhão no dia 18 desse mês, onde, segundo o levantamento feito pelas equipes, foi utilizado na prática do furto um Corsa hatch de cor azul, onde o suspeito seria o Adalto, que tem uma residência lá na região da Vila Fabril, no setor de Chácaras. De posse dessas informações, foi intensificado o patrulhamento e localizaram o veículo conduzido pelo tal do Adalto. Foi feita a abordagem e, após a entrevista com a polícia, ele assumiu a autoria do furto e indicou uma oficina lá na Grande Recanto do Sol, onde ele teria vendido essa bateria. Tô achando que esse trem tá errado. Ele tá errado mesmo, porque quem vende e alguém compra o Mocorongo pode responder pelo crime de receptação. E ele disse que tinha vendido a bateria lá pro fulano de tal por R$150. A polícia foi até essa oficina e, em conversa lá com o RR, ele levou os policiais até um cômodo da oficina onde estava a bateria furtada, juntamente com outra bateria de caminhão, cuja origem é também duvidosa. Os dois foram levados à delegacia e apresentados à autoridade policial. O RR, o dono da oficina, tem seus 38 anos de idade e o Adalto, né, que foi abordado inicialmente lá na região da Fabril, tem 50 anos. De acordo aqui com as informações que a gente recebeu, o tal do Adalto tem um endereço lá no Povoado do Índio, lá em Pirinópolis City. Está com mandado de prisão em aberto, após um alvará de soltura, na verdade, corrigindo aqui a informação, e já possui passagem pelo artigo 33. Estava com alvará de soltura atualmente, de acordo com a informação que a gente recebeu aqui por meio de algumas fontes da polícia. Ele então foi levado à delegacia junto com o dono dessa oficina. Se virou caso de polícia na São Francisco, vira notícia. Com as ocorrências policiais da 97.7 FM. Gente, na madrugada de ontem, uma discussão envolvendo armas brancas deixou 3 pessoas feridas lá no Jardim Ana Paula. O caso aconteceu por volta das 2:30 da madrugada. Segundo o relato de uma das testemunhas, os envolvidos estavam lá no Gueri-Gueri, consumindo bebidas alcoólicas, né? Mais um caso. Começa com a diversão e termina com quase uma tragédia. A confusão, e aqui eu vou ter que citar os nomes dos envolvidos de acordo com o relato policial, certo? A confusão começou na residência do Nilton Santiago, 57 anos, após uma discussão entre ele e o José Ricardo, de 51 anos. O motivo teria sido um desentendimento sobre o filho de Nilton e Mércia,
de 59 anos, que possui necessidades especiais e se recusava a permanecer próximo ao pai. José Ricardo tentou intervir, pedindo que Newton respeitasse a vontade da criança. Durante a discussão, José Ricardo, segundo o relato de Newton, teria se aproximado dele armado com uma machadinha. Para se defender, Newton afirmou ter utilizado uma faca. Imagina só, né? A luta corporal resultou em ferimentos significativos. E aqui, de acordo com a ocorrência, aconteceu o seguinte: Newton Santiago sofreu uma lesão na mão direita com rompimento de tendão. José Ricardo teve um corte profundo no abdômen com exposição visceral. E Mércia Cristina foi atingida no braço direito enquanto tentava intervir na situação. Isso aqui quase uma tentativa de homicídio, uma tripla tentativa de homicídio num caso só, gente. E aí, lembrando, tudo começou com a confraternização. Todos estavam lá juntos, bebendo, não tinha ninguém desconhecido lá, aparentemente, segundo o relato policial. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico. Newton e Mércia foram levados à UPA da Vila Esperança, onde foi constatada a necessidade da transferência de Newton ao Hospital Municipal Alfredo Abraão, devido à gravidade da lesão. Ele, posteriormente, foi levado, não foi para o Abraão, foi para o EANA, para uma cirurgia especializada. José Ricardo, em estado grave, foi encaminhado diretamente ao EANA, onde passou por cirurgia de emergência. Segundo o médico responsável, o quadro do paciente é estável, mas necessita de cuidados. A Polícia Militar registrou a ocorrência como lesão corporal dolosa e segue investigando as circunstâncias. Que coisa, gente. Fato registrado na madrugada de ontem. Essa briga, facão, machadinha, lá na região do Jardim Ana Paula. Fica ali próximo à região do estádio Jonas Duarte. Nós tivemos um comunicado em que compareceu à central de flagrantes o Fábio, noticiando o óbito do primo dele, o Edmilson Alves da Costa, que faleceu na noite do dia 19, quase na madrugada já do dia 20, enquanto estava hospitalizado no Hospital de Urgências de Anápolis, em virtude de uma queda que sofreu ao subir em um coqueiro no dia 15 desse mês na cidade de Corumbá 4. O acidente se deu na residência do patrão de Edmilson. Após a queda, Edmilson foi socorrido pelo patrão e levado até a UPA da Vila Esperança. Ele teve uma fratura na vértebra, na altura da nuca. Foi levado depois ao EANA para continuar o tratamento médico, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Edmilson Alves da Costa tinha 39 anos. Aos familiares e aos amigos, os nossos sentimentos. Eu quero aqui continuar as ocorrências, porque agora chegou a hora dele. Doente de amor. Vou trazer aqui uma rápida participação. Porque hoje no feriado não tem dobrado. Não, hoje é dia normal. Ontem o senhor já veio, né? Cumpriu o seu compromisso e agora tem Zé do Billy Night aqui nas ocorrências. Que tem porque teve cachaça no feriado. Teve cachaça no feriado, Zé. Como é que você tá? Tô bem, cara. Achei que ia chover muito ontem, nem saí de casa. Nem tomei bebida ontem. Ai, milagre. Milagre. A mulher também tava brava comigo. Falou, você não vai no mercado? Eu falei, não, mas o mercado tá fechado. Não, eu vi na rádio que não tava. Você falou na rádio aí? Falei no finalzinho, não é feriado assim, não é tudo que fecha, Zé. Não. Ele me deu punhal pra mim. Ainda bem que tinha um restante de arroz lá. Enfim, você comeu, né? Tá bem. Tô bem. A mulher hoje já vai ficar melhor, que o mercado tá aberto, oficial aí. Tá bom então, Zé. Olha, na madrugada de ontem, Zé, um acidente envolvendo duas motos deixou 2 pessoas feridas na região ali da Grande Recanto do Sol, na Avenida do Estado. De acordo com o registro policial, o entregador de 22 anos conduzia a moto dele a trabalho quando, ao estacionar, foi atingido lateralmente por outra moto, conduzida pelo Wagner, de 54 anos. É o seu primo, não? Não é o Wagner Pão Branco, não. Ele nem anda de moto, não. O tal do Wagner seguia na direção oposta e apresentava sinais visíveis de embriaguez. Zé do Billy Night, é que foi? O cara tava ruim. É ruim? A que ponto? Que tanto que ele tava ruim? No bafômetro, lá no posto da PRF, o resultado apontou 1,30
32 miligramas. Cidadão de moto com esse grau de cachaça? Exatamente, Zé. Doente de amor. Meu Deus, o cara bebeu o feriado inteiro. Mas essa ocorrência foi registrada na madrugada, então ele já começou na noite de terça, no mínimo, né? E aí, após o impacto, né, por conta do acidente, o motociclista lá, o entregador, foi encaminhado ao Hospital Municipal Alfredo Abraão, onde recebeu atendimento e em seguida foi liberado. E aí o Wagner, o autor lá do acidente, que estava bêbado, foi levado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis. A moto do entregador foi retirada do local antes da chegada das autoridades, porque o rapaz não possuía carteira nacional de habilitação. O Wagner teve autuações lavradas por dirigir sob efeito de álcool e sem habilitação. E aí, como ele precisou ser internado, teve uma dificuldade para a formalização do auto de prisão em flagrante. Ele vai responder. Vai responder pelo crime, né? E o que chama a atenção, Zé, eu peço até licença aqui pra gente sair um pouco da esfera da embriaguez, porque equipes do Corpo de Bombeiros, nesse caso, tiveram dificuldades para atender a ocorrência. Sabe por quê, gente? Devido à falta de macas. De novo isso. Continua esse problema. Não adianta falar pro Jonathan, depois vem aí a autoridade fala, não, mas é um problema pontual. Não é problema pontual de novo, gente. Nesse caso aqui, pessoas envolvidas no acidente poderiam ter ficado com sequelas. Não tinha maca de novo. As macas continuam retidas no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis e em outras unidades também. Esse problema foi comunicado, né? E algumas unidades de resgate, hoje, ontem, anteontem, estão inoperantes, ou seja, não tem como a ambulância do SAMU, uma viatura do Corpo de Bombeiros, andar, ou seja, ir para um resgate sem maca, gente. Já que a gente vai ter casos semelhantes ao que presenciamos com o repórter Victor Santos, lá na Avenida Brasil, recentemente lá na região do Boa Vista, com as pessoas utilizando uma tábua de madeira como prancha para levar um paciente que estava ferido, o problema continua. Fica aí o alerta e que as nossas autoridades possam fazer algo, né? Compra mais maca, tem maca, as macas reservas também já estão sendo utilizadas. Não é que a viatura não tem uma maca reserva, caso, por exemplo, o objeto, o item estrague. Tem maca reserva, já estão sendo utilizadas e permanecem retidas, por exemplo, no Hospital de Urgências de Anápolis. Outro ponto. Atenção, Prefeitura Municipal de Anápolis. Profissionais do SAMU estão tendo dificuldades financeiras em casa por conta do atraso no repasse dos pagamentos. Não foi uma, 2, 3 pessoas que trabalham. Muitas entraram em contato comigo desde antes do final de semana e já se estendendo antes do feriado, durante o feriado, informando essa situação. E uma pessoa me falou o seguinte: ô Jonathan, dá uma força aí pra gente, o pessoal da prefeitura liberar o nosso pagamento hoje, ajuda a gente aí, por favor. Gente, é o básico, né? Não sei o que aconteceu, mas que a prefeitura possa aí se organizar para que os repasses, né, o que é o justo do trabalhador, do profissional do SAMU, seja pago em dias, né? Porque, enfim, vamos pensar positivo, vai que hoje o pagamento cai na conta, né? Talvez tenha sido problema aí por causa do feriado, né? Os bancos não abriram, né? Só que não, a gente sabe que não. Então, fica aí esse comunicado. Eu vou continuar ainda? Desculpa, Zé, eu fiquei um pouco aqui. Porque assim, cara, quando envolve profissional, a gente trabalha para receber o nosso salário em dias, velho. Aí as pessoas lidam com essas N situações no dia a dia e ainda com atrás de salário. Eu concordo com você. O que foi, Tonilton? Ele tá meio ruim, mas vai ficar bem. Não vai pro hospital, não. Que isso? Não precisa não. É só a garganta dele. A dona Wilma está cuidando dele. É a esposa dele. Isso, a dona Wilma. Zé do Birinite, nós tivemos ainda mais um caso. Um homem de 39 anos que foi preso na manhã de ontem. Feriado. No começo do feriado, dirigindo bêbado e causando riscos no trânsito de Anápolis. Isso aconteceu lá na rua Dona Andrelina, no Jardim das Américas. O Fernando estava dirigindo in the left, in the right. Estava indo para a esquerda, indo para a direita, achando que estava numa pista de Fórmula 1. Exatamente, Zé. Ele ficou inclusive agressivo durante a abordagem, de acordo com a PM. Ele estava dirigindo um Toyota Corolla.
ele precisou ser algemado. E o detalhe, o veículo foi encontrado com o licenciamento atrasado e foi pro pátio. O Fernando foi submetido ao teste de alcoolemia, o resultado foi de 0,45 miligramas. Ele bebe mais, ele tinha dado pirueta, né? Você já tava assim, só com 0,45, só entre aspas, né? Fazendo zigue-zague, indo pra cima da polícia. Imagina se fosse o grau do anterior, lá do motociclista, do Wagner. Não é o seu filme. Não, falando isso, abraçando o Wagner, Pão Branco. Inclusive encontrei com ele no final de semana lá na Havan. Grande Wagner. A gente tá esperando aí o almoço, viu, com a costela. Leva eu. Não, vou levar você também, Zé. Aí nesse caso aqui do Fernando, que foi preso lá na região do Jardim das Américas, ele foi levado até a Delegacia Geral de Polícia Civil e apresentado à autoridade policial. Hoje é só? Hoje é só, Zé. Obrigado, meu querido. Foi rápido, você tava um pouco nervoso. Não, nervoso não. É indignado mesmo. Valeu, Nilson. É Newton Rodrigues. Um abraço pro Seriguelo também. E a todos os ouvintes. Bom final de semana. Espero que eu só volte semana que vem. Se não tiver caso de embriaguez. Se tiver, aí o senhor sabe que a mensagem vem. Eu sei. Valeu então, Zé do Berinite. A gente continua aqui para fechar as ocorrências policiais, porque um jovem de 29 anos foi preso em flagrante porque ele teria ameaçado de morte a mãe dele e o padrasto dele lá no Jardim Esperança. Segundo o relato da vítima, a situação começou lá no dia 19, quando se intensificou pela manhã do dia seguinte, no dia 20, quando o rapaz, em um acesso de raiva, teria proferido ameaças. A mãe do jovem, que procurou a polícia, afirmou que ele ameaçou dizendo: "Vou passar a faca em seu pescoço". O padrasto também foi ameaçado pelo jovem, que teria dito: "Vou passar a faca em seu pescoço também". Tá mostradinho, hein, rapaz? Que é isso? Após o alerta, a polícia foi até o local. Esse jovem foi detido e conduzido à central de flagrantes, onde foi autuado pelo crime de ameaça, conforme o artigo 147 do Código Penal Brasileiro. Ontem nós tivemos uma situação de um suposto cárcere privado, mas na prática o que estava acontecendo? Um homem aqui em Anápolis, lá no residencial Buritis, ele estava praticamente cedendo a casa dele para que menores de idade utilizassem drogas no local. O pai de um desses menores ligou para a polícia dizendo que o filho estava em cárcere privado desde o último sábado, devido a envolvimento a dívidas de drogas. A partir disso, equipes do 4º Batalhão estiveram no local e a 2ª Tenente Maria conversou com a gente sobre esse fato, trazendo então o que foi apurado pela PM e quais serão as responsabilidades do dono desse imóvel a partir de agora perante a justiça. Essa situação do Buritis foi o seguinte: através do 190 nós recebemos um chamado informando que o filho, era um pai que falava que seu filho estava em cárcere privado desde a noite de sábado e que seria devido a dívidas de droga. Nós deslocamos, fizemos contato com esse solicitante que nos relatou o fato. Na residência em que ele apontou que o filho dele estava, nós batemos, fizemos a abordagem. Lá nós deparamos com o dono da casa, um maior de 20 anos, e no interior da casa tinha 3 menores de idade, todos de 16 anos. Eram 2 jovens do sexo masculino e uma jovem do sexo feminino. Aí, diante dessa situação, que eles estavam lá na residência, falaram que não estavam em cárcere, mas estavam lá fazendo uso de entorpecentes, todos foram conduzidos à central de flagrantes e apresentados também à autoridade policial. Nesse caso, era um mocó, um ponto de venda de drogas, ou apenas um imóvel mesmo que era utilizado para o consumo dos ilícitos? Lá era uma residência, a residência do maior de idade, e ele diz que chamava amigos lá e que realmente eles estavam lá desde cedo fazendo uso de entorpecente. Nesse caso, alguma droga foi apreendida no local ou não, tenente? Não, nesse caso não teve apreensão de drogas, eles falaram que tinha pouco e que já tinham consumido tudo. Nesse caso, então, o dono do imóvel foi levado à Delegacia Geral de Polícia Civil e poderá responder pelo crime de corrupção de menores. E aí chama a atenção esse caso, né, gente? Menores lá, 16 aninhos, consumindo drogas, tinham consumido tudo que já tinha lá. Possivelmente depois iam buscar mais
E aí, se não fosse talvez a denúncia do pai de um deles, estariam lá até agora, né? Tomara que não voltem, que possam procurar bons caminhos para que sigam suas vidas de forma digna, né? Porque o caminho das drogas, o mundo do tráfico, só tem 2 caminhos: cadeia ou cemitério. Olha, a equipe da Polícia Militar foi acionada para averiguar a situação de furto de pneus que aconteceu durante a madrugada, no qual 2 rodas de pneus de um caminhão foram subtraídas. Com base nos dados passados pelo Serviço de Inteligência, a equipe entrou em contato com a vítima, que forneceu mais informações, e com base nas imagens de câmeras de segurança instaladas no local do crime, que registraram o momento em que o indivíduo furtava os pneus, os policiais depois conseguiram identificar o veículo envolvido no crime. Foi então compartilhada essa informação com as equipes de área, que conseguiram localizar o carro. A polícia conseguiu localizar um suspeito, que foi levado à Delegacia Geral de Polícia Civil para os procedimentos legais. E olha, uma fonte que acompanha as ocorrências policiais aqui na 97.7, eu citei agora há pouco os detalhes sobre a falta de macas. Gente, já são 24 horas. Ó, tomara que você não precise do serviço do SAMU e do Bombeiros nas próximas horas em Anápolis. Estamos com a atual realidade de retenção de macas nas unidades hospitalares de Anápolis já há 24 horas. A pessoa me disse o seguinte: Jonathan, o hospital de urgências está um caos. Então, fica aí o alerta às nossas autoridades, estaduais e municipais também. Deixa eu finalizar aqui as ocorrências policiais de hoje, abraçando, mandando carinho todo especial pra tia Mona Lisa Uessug, que ontem completou mais um ano de vida. Esposa do Sidney Uessug, o vulgo Japão, mamãe da Monique, do Max, do Murilo, do Matheus, sogra do Jefinho, vovó do Dominique. Tia Mona Lisa, parabéns, muitas felicidades, muitos e muitos anos de vida. Amanhã, sexta-feira promete, viu, gente? Porque o que tem de ocorrência aí prestes a ser registrada não é pouca coisa, não. Amanhã a gente volta trazendo mais detalhes e informações para você aqui no Jornalismo São Francisco. Se virou caso de polícia na São Francisco, vira notícia. Novembro Black Universal Ferragista. Com a chegada das chuvas é hora de se preparar. Problemas com goteira ou infiltração? Aproveite a nossa oferta de fita asfáltica. Sica a partir de 3,50 metro. E pra você motoboy, funcionário de obra, evite atrasos e garanta sua capa de chuva a partir de 22,90. E ainda toda a linha de impermeabilizantes com preços especiais. Universal Ferragista. Teleentrega 3099-1828 ou WhatsApp 99154 6000.